bem com vocês? O meu nome é Vanessa Silvério, eu sou professora de linguagem e hoje nós vamos conversar a respeito da apostila número 19, tá? Estudos da linguagem vai falar sobre os termos essenciais da oração. Quando eu penso em termos essenciais da oração, significa o quê? Que são todos os termos necessários na composição de uma oração, ou seja, eles são essenciais para o bom funcionamento e andamento dessa oração, ok? Vamos aí! Antes de começar esse vídeo, se você tem alguma dúvida a respeito do sistema linguístico, eu vou deixar indicado no post um outro vídeo que eu já gravei aqui para o pessoal do primeiro ano do ensino médio que fala exatamente a respeito desse tema. É importante que você assista para relembrar e reviver alguns conceitos a respeito do sistema linguístico, tá? Que envolve o léxico, o semântico, o discursivo e a nossa gramática. Justamente dentro da nossa gramática, onde nós vamos ter a fonologia, a morfologia e a sintaxe. Lembrando que dentro de morfologia a gente aprendeu a respeito dos morfemas, que são a menor partezinha da palavra. Lembram-se de uma aula que nós fizemos o ano passado, onde eu desenhei uma árvore enorme no quadro e a gente foi comentando sobre a construção das palavras? Que é a menor partezinha da palavra. Depois nós aprendemos sobre o processo de formação de palavras. Depois nós aprendemos como organizar essas palavras de modo que elas formem uma frase ou uma oração, um sintagma, né? É algo que tenha sentido. E depois nós verificamos as orações em si. Dito isso, hoje nós chegamos no objeto principal da nossa aula. Professora, todos esses elementos para mim parecem um pouco confusos. Eu tenho dificuldade quando vou fazer o estudo deles separadamente. Calma, eu vou te ajudar. Primeiro, o que você precisa entender é o seguinte. Quando eu digo a respeito dos termos essenciais da oração, eu estou falando dos termos que são necessários. E eu começo pelo conceito básico de frase, oração, período e quais são os tipos de sujeito que eu posso encontrar neste meio. Por que é que estudar frase, oração e período é importante? É importante porque logo à frente vocês têm o vestibular, que está cada vez mais próximo, batendo aí a porta. No vestibular, vocês vão ter que construir um texto, uma redação. E para que a sua redação seja clara, você vai formar parágrafos, tudo bem? Dentro desses parágrafos, qual é o elemento, qual é o instrumento que você vai utilizar? Justamente as orações. Então, a nossa aula de hoje, ela é um resgate de conceitos que já foram ensinados no Fundamental 2 e que são necessários para a construção do seu futuro. Tudo bem? Quando eu falo sobre frase, significa que eu estou fazendo uma declaração a respeito de algo. É uma declaração que tem um sentido completo. Por exemplo, quando eu cumprimento vocês, oi, é um sentido completo? Sim. Se eu disser minha Nossa Senhora, é um sentido completo? Sim. Então essa é uma frase que a gente chama de frase nominal, porque ela transmite um sentido, porém, não há verbo. Se houver verbo, lembram-se lá do conceitinho de verbo? Verbos são palavras que expressam ação, estado ou fenômeno na natureza. Se a minha frase contiver verbo, então significa que eu tenho algum desses momentos acontecendo. Por exemplo, está chovendo, né? É uma ação de sentido completo que está indicada pelo verbo chover. Está chovendo, é um fenômeno da natureza. Eu estou com fome, é um estado, né? Estou com fome neste momento. Dentro de breve comerei, minha fome será saciada. Agora, quando eu digo que é uma ação, vou almoçar. Fim. É uma ação de sentido completo. Tudo bem? Então, só lembrando, frase verbal e frase nominal. Frase nominal não há verbo e frase verbal há verbo, que podem indicar esses três estados: ação, estado ou fenômeno da natureza. Ok? Ponto. Partindo daí, eu tenho a oração. Qual é a oração? Ela já está totalmente organizada em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Toda frase é uma oração e toda oração é uma frase? Não necessariamente. Se for uma frase nominal, ela não é uma oração. Agora, se for uma frase verbal, ela pode ser uma oração. Tá bom? O período ele é organizado por meio da oração. Eu posso ter uma ou mais orações. Como é que eu verifico isso na prática? Muito simples. Período simples
uma única oração, onde há apenas um verbo. Período composto, 2 verbos, 2 ou mais, ok? Agora, a gente pode entrar na questão do sujeito. O que é um sujeito? Né? Se o verbo ele é o estado, a ação ou o fenômeno da natureza que está acontecendo ali dentro daquela oração, o sujeito ele é quem faz ou recebe, né? essa ação. Eu tenho 2 tipos de sujeito. Eu tenho o sujeito agente, ou seja, o sujeito que está realizando, e eu tenho o sujeito paciente, que é o sujeito que está recebendo a ação. Agente ou paciente. Se o sujeito é agente, eu tenho que verificar quem é esse cara, certo? Então, assim, eu estou dizendo, alguém está realizando algum ato dentro de uma oração. Então, eu vou determinar quem é esse alguém. A partir daí, se for uma pessoa só que está cometendo a ação, é um sujeito simples. Se forem 2 pessoas, é um sujeito composto. Ou então, ainda pode ser um sujeito oculto, que esteja ali subentendido. Ele não está expressamente identificado na oração, ele está subentendido. Isso para questões de sujeito determinado. Há também as questões de sujeito indeterminado, quando não é possível precisar quem foi que realizou ou sofreu a ação dentro de um determinado período. Há ainda a oração sem sujeito. Simplesmente algo acontece e não há como responsabilizar alguém. Só para fechar, o sujeito determinado pode ser simples, composto ou oculto, que também é conhecido como desinencial ou elíptico. Partindo daí, eu vou para o indeterminado, simplesmente sujeito indeterminado. Não consigo nominar quem é, mas há um sujeito ali dentro. E a última, para a gente fechar, é a oração sem sujeito. Simplesmente não há sujeito, ok? Então, vou deixar alguns exemplos aqui para vocês conferirem. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, só chamar. Um beijo e até a próxima!